Olá, eu sou o Dr. José Silveira Passos, psicólogo e psicoterapeuta há mais de 30 anos. Estou aqui para ajudar você a conquistar a liberdade emocional na vida e adquirir a autonomia que sempre sonhou. Mas o que seria conquistar a liberdade emocional na vida, né? Pode estar perguntando, né? Pois é, na vida nós temos muitos desafios e todos nós temos dificuldades emocionais, mentais e comportamentais para lidar com alguns desses desafios, né? Como, por exemplo, lidar com os filhos após uma separação, esquecer o ex ou a ex e se liberar para um novo relacionamento, dificuldade nos relacionamentos familiares e etc. Estes são alguns das dezenas de desafios, né, que podemos deparar na nossa vida. Pela minha experiência, eu estou convicto que todos nós somos capazes de lidar com esses desafios de uma maneira saudável se estivermos dispostos a mergulhar fundo no autoconhecimento. O autoconhecimento é o que irá propiciar um superpoder pessoal, por assim dizer, de alcançar a liberdade emocional na vida. Agora, em nenhum momento você irá ouvir eu falar que é fácil, que vai ser sem trabalho. Não. Você deverá necessariamente fazer a sua parte, mas você será recompensado pela sua dedicação, sua persistência e pelo seu tempo. Eu digo que o tempo passa, a dor passa, mas a liberdade emocional fica. Fica porque é para a vida, né? E você pode estar perguntando se é mesmo possível conquistar a liberdade emocional na vida. Será que é mesmo possível atingir essa liberdade e viver uma vida que vale a pena ser vivida? A resposta é sim. E eu sou a prova disto. Como assim eu? Pois é. Antes de ser psicólogo e psicoterapeuta, eu era engenheiro. Mas acima de tudo, né, eu sou humano como você. Na minha trajetória de vida, tive pressões, medos, crenças incapacitantes que me prendiam à minha mediocridade. Sim, isso mesmo. Eu me sentia medíocre diante das outras pessoas. Precisei estudar, praticar, trabalhar duramente as minhas emoções, adquirindo autoconhecimento que permitisse que eu pudesse ter uma vida que valesse a pena ser vivida. E aqui estou eu hoje para te ajudar a descobrir como elevar a sua autoestima, como recuperar a sua confiança em si mesmo e com isso, né, galgar a autonomia de vida, vivendo em paz e, acima de tudo, aprendendo a ativar a felicidade na sua vida. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu nasci no interior de Minas Gerais, mais precisamente na roça mesmo. Meus pais eram agricultores e com eles aprendi muito como cuidar da terra, cuidar das plantas e dos animais. Aprendi que é sábio quem cultiva e semeia para colher bons frutos no amanhã. Ter espírito de agricultor e não de caçador, né? Porque o agricultor tem a paciência e a persistência necessária para que a terra necessita para dar um bom fruto. Ele tem essa paciência. Ao passo que o caçador simplesmente mata a sua caça e não preserva, ele destrói. Foi o que apliquei e continuo aplicando em mim mesmo, vamos falar assim, né? Quando terminei o segundo grau, hoje é chamado de ensino médio, né? Queria continuar estudando. Na minha cidade não tinha faculdade, muito menos universidade. Então, eu tinha que sair de lá se quisesse fazer uma faculdade. E foi o que eu fiz. Eu vim para o Rio de Janeiro. Eu digo vim porque até hoje eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu necessitava começar a trabalhar imediatamente para conseguir me manter. Meus pais não tinham condições de me manter. Meu primeiro emprego foi em um supermercado, né? Eu trabalhei um mês como repositor. Repositor é aquele que repõe a mercadoria nas prateleiras, né? Em seguida, eles me colocaram para trabalhar no escritório desse mesmo supermercado.
Isso me facilitou a minha vida. Por quê? Porque aí eu tinha um horário fixo, que era durante o dia, para trabalhar, e com isso eu podia estudar à noite. Eu matriculei-me num curso preparatório para o vestibular, naquela época era vestibular. E naquela época era um vestibular organizado pela Sesgran Rio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro era Sesgran Rio. Fiquei um ano me preparando. No final do ano eu prestei vestibular e passei para engenharia. Fui cursar engenharia durante a noite e durante o dia continuava trabalhando no escritório do supermercado. Quando eu estava no quinto período, mais ou menos, de engenharia, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em uma empresa de construção naval. Eu fui para lá e continuei os meus estudos de engenharia durante a noite e trabalhando durante o dia. Eu sempre estudei à noite e trabalhei durante o dia. Ao me formar em engenharia, né, a empresa contratou-me imediatamente como engenheiro. E ao começar a desempenhar minhas atividades como engenheiro, comecei também a ter alguns problemas. Como engenheiro, eu precisava gerir pessoas, ou seja, algo que eu não sabia fazer. A universidade não me preparou para isso. Mas é aquele negócio, né? Eu sempre fui persistente, paciente e pensei, bom, deve ter alguma maneira de aprender isso, gerenciar pessoas. Comecei a pesquisar a respeito desse assunto, comprar livros, estudar. Foi quando eu me deparei com uma teoria que me chamou a atenção em especial. Uma teoria de fácil assimilação. Conceitos simples, porém profundos. Pesquisando, encontrei um curso de 16 horas de duração. E aí eu fui fazer o tal curso. O curso chamava-se Curso Introdutório à Análise Transacional. Eu nem sabia o que era isso. À medida que o curso prosseguia, eu ficava cada vez mais maravilhado. O instrutor do curso desenhava uma série de esquemas de fácil entendimento, ou seja, estava falando a linguagem do engenheiro. Né? Quando fala esquemas, diagramas, é a linguagem do engenheiro. Gostei tanto desse curso, né? Que fui fazer o curso de formação em análise transacional. É um curso de 2 anos, né? Passei a entender como funciona o comportamento humano. Isso foi sensacional. E quando eu estava para terminar o curso de formação em análise transacional, eu resolvi cursar psicologia. Continuei trabalhando durante o dia como engenheiro e durante a noite eu ia para a universidade cursar psicologia. Aí quando eu concluí o curso de psicologia, eu abri um consultório e comecei a atender meus primeiros pacientes durante a noite. Mas eu continuei trabalhando como engenheiro durante o dia. Na verdade, era a engenharia que pagava os meus boletos, né? E permitia que eu tivesse dinheiro para pagar os meus boletos, minhas contas. Na psicologia eu estava iniciando, então ainda não tinha uma carteira de cliente que pagasse as minhas contas. E eu trabalhei cerca de 15 anos como engenharia e psicologia ao mesmo tempo. Durante o dia, engenheiro, e durante a noite, psicologia. Mas é aquele negócio, né? Chegou um momento que a engenharia não fazia mais sentido, não brilhava meus olhos. Então, entrei em conflito e tive alguns problemas emocionais, mentais e entrei em depressão. Eu busquei ajuda com tratamentos, mergulhei no processo de autoconhecimento fazendo terapia, ressignificando as minhas crenças incapacitantes. Hoje, olhando para lá, naquela época, eu era um analfabeto emocional e não sabia. Bom, é isso. Hoje sei que tenho uma vida boa. Uma vida que vale a pena ser vivida. Por quê? Porque faço o que gosto, moro onde gosto e com quem gosto. Encontrei o meu lugar no mundo, por assim dizer. Esse lugar me pertence. Quando eu estou dando uma palestra, ou uma aula, ou ainda atendendo um paciente, parece que o tempo passa e eu nem percebo, nem sinto. Eu não fico torcendo para acabar logo, terminar a aula, a palestra ou os atendimentos. Não fico torcendo para que chegue sexta-feira à noite, né, para acabar os compromissos e ir para o happy hour. Não, eu me realizo com o que faço. Por isso digo que tenho uma vida boa, uma vida que vale a pena ser vivida. E foi por isso que resolvi compartilhar com você e com
o maior número de pessoas possíveis. Socializar o conhecimento, por assim dizer. Isso agrega valor na sua vida de uma maneira ética e íntegra. E também na minha. Muitos de nós temos problemas na nossa vida. Problemas relacionados com próprios relacionamentos, trabalhos, financeiros e, às vezes, com a aceitação de nós mesmos. A maioria das vezes nós conseguimos evitar ou enfrentar esse problema cuidando das nossas emoções, da nossa mente, do nosso corpo. Mas não deixe isso para depois. Não faça isso. A prioridade tem de ser você. Ajude você primeiro para depois ajudar o outro. Lembra da recomendação dada pelo comissário de bordo quando está dando as instruções em caso de emergência? Por exemplo, uma despressurização. Vão cair máscaras automáticas, máscara com oxigênio, né? Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Colocar a máscara primeiro em você, para depois colocar nas crianças e idosos com dificuldade, etc. Se ajuda para poder ajudar o outro. Lembre-se dessa máxima da aviação e seja feliz. Eu vou falar resumidamente como você pode iniciar a sua jornada em direção à liberdade emocional na vida. Sabemos que, cientificamente, as nossas emoções acontecem à revelia da nossa vontade. Por exemplo, se você está nadando despreocupadamente em um lago, de repente o seu olhar periférico, né, vê um vulto, capta um vulto e te chama a atenção. Quando você olha direitinho e percebe que é um jacaré enorme e ele está te observando, pior ainda, né? O seu sistema límbico imediatamente reage sem você perceber. As suas pupilas dilatam. Para quê? Para ampliar a sua visão. O seu coração dispara. Para quê? Para bombear sangue para os seus músculos, facilitando assim a sua fuga. A tendência do seu organismo é de se livrar de qualquer coisa que possa pesar na sua fuga. O intestino costuma expulsar o que estiver pesando. É o famoso obrei de medo, né? A tendência é a sua bexiga esvaziar. E assim por diante. Mas você não percebeu as suas pupilas dilatando. Nada disso. É um acontecimento independente de sua vontade. Ou seja, as emoções acontecem inconscientemente. O resultado é que as emoções têm por objetivo manter o equilíbrio homeostático do organismo, ou seja, manter a vida. Os nossos sentimentos é o resultado que a emoção produz em nossos corpos. Então, emoção é uma coisa, sentimento é outra. Não vou aqui entrar nessa discussão científica, porque não é o caso, né? Do que é emoção e do que é sentimento. Só guardem isso. Emoção é inconsciente. Sentimento é quando tomo consciência do que aconteceu. Mas vamos voltar para o que tenho para falar com vocês, para vocês usar no dia a dia. A vida é feita de escolhas. Temos que escolher o tempo todo. Por exemplo, você escolheu estar aqui nessa Masterclass. Você poderia ter escolhido outra coisa, como, por exemplo, ir ao cinema, ir para uma balada ou simplesmente dormir. Mas você escolheu estar aqui. Como eu disse, a vida é feita de escolhas. E toda escolha tem consequências. Umas consequências são boas, outras nem tão boas e outras são ruins ou péssimas. Então é importante que façamos boas escolhas, certo? Agora vem o que você não vai gostar de ouvir. Toda escolha é feita emocionalmente. Por exemplo, uma decisão de mudar de emprego, comprar uma casa, com quem casar, quantos filhos vai ter, que profissão vai seguir, tudo isso são decisões tomadas emocionalmente. Mais precisamente, de uma maneira intuitiva. Você pode estar argumentando, não, Silveira, não, você está enganado. Toda decisão que eu tomo é muito bem pensada. Sim, acredito. O que ocorre é que a decisão é tomada inconscientemente, ou seja,
emocionalmente. E em seguida nós buscamos conscientemente explicar racionalmente a escolha. Mas a decisão foi tomada antes, sem você mesmo saber. E nós acreditamos que a decisão foi pensada racionalmente. E não foi. Nós somos enganados o tempo todo pelo nosso cérebro. Daí a importância de estarmos com nossas emoções equilibradas. Com isso teremos autonomia para fazer as nossas escolhas com muito mais propriedade e a chance da gente acertar nas nossas escolhas aumenta exponencialmente. Portanto, agora pegue aí papel e caneta para fazer anotações, tá? Com esse material que eu vou falar agora, que são as 7 fontes de poder pessoal, você vai poder dar um passo enorme na sua jornada na busca de liberdade emocional. Então anotem aí, são 7 fontes do poder pessoal. Vou enumerá-las e em seguida fazer uma explanação de cada uma delas. A número 1, equilíbrio. Número 2, paixão. Número 3, controle. Número 4, amor. Número 5, comunicação. 6, informação e 7, transcendência. Essas 7 fontes do poder pessoal estão relacionadas com o autoconhecimento, com a inteligência emocional, com o nosso mental e com os nossos comportamentos. Então eu vou falar agora de cada uma delas. Primeira delas, equilíbrio. A pessoa que tem capacidade de equilíbrio bem desenvolvida, ela sabe onde está e por isso dificilmente será empurrada da sua posição, seja essa posição física ou uma posição pessoal. A pessoa tem o seu corpo firmemente plantado e uma mente estável. Equilíbrio é uma força de poder intrínseca que todos nós temos. Todos nós temos essa força que é sempre buscar entrar em equilíbrio. É uma das coisas mais importantes para a pessoa, estar em equilíbrio e ter autocontrole natural e não forçado. Por exemplo, uma pessoa com pouco equilíbrio tem uma obediência cega, ela concorda com tudo que é dito sem questionar. Ou essa mesma pessoa ela poderá descambar para a teimosia, com dificuldade em se flexibilizar e possui uma rigidez em sua decisão. Tudo é uma questão de equilíbrio. Nem pouco equilíbrio, nem excesso de equilíbrio. Equilíbrio é uma fonte de poder pessoal que todos nós temos. E muitas vezes nem nos damos conta disso. Todos temos acesso a essa fonte de poder. Uma pessoa que tem equilíbrio consegue navegar na vida e buscar aquilo que ela necessita de uma maneira saudável. Ou seja, de uma maneira equilibrada. Pessoa chamada de pavio curto, explosiva, é uma pessoa que não está usando a sua plena capacidade de equilíbrio. É como se tivesse um gatilho interno e quando alguém fala ou faz algo que não está de acordo com o que ela pensa, parece que dispara esse gatilho e a pessoa pode ter um ataque de fúria. Uma outra fonte de poder pessoal, é a paixão. Paixão é uma excelente fonte de poder pessoal. É o calor que revigora. É uma energia criadora. Mas atenção, do lado oposto também pode ser uma energia destruidora, a paixão, tá? A paixão tem esses dois lados. Sabe aquela pessoa enfadonha, chata e que não parece ser interessante? Isso pode ser a falta de paixão. É uma pessoa apagada, é aquela pessoa que não tem brilho. Também tem a paixão fervilhante, que é aquela paixão de energia desenfreada, vamos falar assim. Esse lado da paixão é muito perigoso, porque a pessoa se apaixona de uma forma que não enxerga o lado negativo das coisas. Você já percebeu quando uma pessoa está apaixonada por outra? Também acontece isso. Não vê os defeitos da outra pessoa. Não tem aquele ditado que diz, paixão é cega? Eu acho que é mesmo. A paixão pode ter consequências ruins se ela levar para um extremo, nesse caso. O extremo oposto fica muito over, vamos falar assim. A pessoa fica exacerbada, a pessoa tem aquela explosão de energia e esquece de ver o lado negativo das coisas.
não se protege, ela se desprotege com facilidade. Às vezes a pessoa que está vendo de fora está dizendo, essa pessoa vai se dar mal, ela não está vendo? E ela não está vendo mesmo, não está vendo o lado negativo que está acontecendo. Porque ela tem uma paixão fervilhante e não tem discernimento para ver o que está acontecendo de fato. O outro poder pessoal é o controle. A pessoa que tem controle tem uma autodisciplina, ajuda a pessoa a controlar as suas emoções e as demais fontes de poder pessoal. Por exemplo, se existe uma situação de crise ou de ameaça, por exemplo, de ameaça à sobrevivência, esse controle é essencial para que a pessoa possa navegar nessa situação com saúde mental, com saúde emocional e de uma maneira assertiva. Uma pessoa que tem pouco controle normalmente é uma pessoa com pouca disciplina. Essa pessoa é inapta para controlar o que faz, o que fala, o que sente e às vezes o que ingere, o que come, o que bebe. São candidatos a ter processos de depressão, ter insônias. São aquelas pessoas que têm aquela falta de energia que normalmente se chama de preguiça. Essas pessoas podem começar a ter uma sensação de perseguição, ou seja, a pessoa começa a ter a sensação que as pessoas que se relacionam com ela estão a fim de tirar proveito dela. É a grande dificuldade da pessoa é manter o equilíbrio do controle. Por um lado, algumas pessoas não têm controle nenhum e por outro lado, algumas outras querem controlar tudo. E como chegar ao meio termo? É aí que a saúde emocional entra. A pessoa que não tem sua saúde mental cuidada, o seu autoconhecimento, vamos dizer, aprofundado, essa pessoa tem dificuldade em manter esse equilíbrio. E é por isso que descamba para um lado ou para o outro. Há uma espécie de sabedoria para navegar nesse centro. Às vezes, há uma linha tênue, né, entre a pessoa sair do controle e ter um controle excessivo. Para navegar nessa linha tênue com sabedoria, ela precisa ter o seu autoconhecimento bem desenvolvido. Vamos falar do outro poder pessoal? O amor. O amor é uma fonte de poder pessoal? Sim, sem dúvida nenhuma. O amor é uma emoção, mas também é uma atitude diante da vida, com a vida do seu semelhante e perante a si mesmo. A pessoa que expressa amor tem conexão com o outro e intimidade afetiva. Por exemplo, em situações de catástrofes, né, as pessoas se mobilizam para ajudar os outros. E isso é o quê? Isso é a força do amor. É a energia do amor que faz isso. Pessoas que reúnem para ajudar outras pessoas em situação de vulnerabilidade, isso é uma manifestação sublime do amor. Agora, uma pessoa que está com baixa capacidade de amar, como é isso? São pessoas que transmitem uma certa frieza, não têm empatia. A pessoa tem uma incapacidade de nutrir e de ser nutrida. Tem uma incapacidade de se amar a si mesma. E se ela está com uma incapacidade de amar a si mesma, ela vai ter uma incapacidade de amar o outro. A gente só dá o que a gente tem. Se a gente não se ama, como é que nós podemos amar o outro? E tem gente que não se ama, tem um amor próprio, não tem um amor próprio lá embaixo, uma autoestima mais baixa ainda e fica reclamando que o outro não lhe dá amor. Será que ela demonstra amor para ela própria? Se a gente vai observar, reparar que ela está numa baixa capacidade de se amar. E no polo oposto, o que é que nós podemos chamar? Amor exagerado? Sim, mas o amor exagerado tem um outro nome. É um movimento de salvação. Salvação aqui é quando uma pessoa sacrifica suas próprias necessidades em detrimento da necessidade do outro, mas este outro tem condições de suprir essas necessidades próprias, mas não o faz. Fica esperando que o outro faça por ele. Isto é o que chamo de salvação aqui, tá? É aquela pessoa que está sempre pronta a ajudar, mesmo não sendo solicitada. Isto é salvação, tá?
Muitas das vezes a pessoa faz pelo outro aquilo que o outro poderia fazer por ele mesmo. Tem pais que incorrem nesse equívoco e que os filhos ou a filha precisa de ter tudo à mão. A criança não tem a possibilidade de se frustrar porque os pais superprotegem. Esses são os pais chamados de salvadores. Eu sei que o pai quer ajudar, mas na verdade ajudar em excesso não é ajuda, é salvação. Na verdade, está atrapalhando, está colocando aquela criança em vulnerabilidade. Aquela criança vai crescer um dia e o mundo não é assim. O mundo não lhe vai dar tudo pronto e a hora. E aí, quando ela for frustrada na vida, como é que ela vai lidar com isso? Muitas das vezes ela entra no processo contrário, ou seja, baixa a capacidade de amar, pois não foi incentivada a fazer as coisas por ela mesma. Ensinar a criança a fazer aquilo que ela tem capacidade de fazer por si mesma faz parte do processo de educação saudável. Um outro poder, uma outra fonte de poder pessoal, comunicação. A comunicação é outra fonte de poder incomensurável. A comunicação é um meio para expressar pensamento, sentimento, transmitir e absorver conhecimentos, solucionar problemas e construir relacionamentos saudáveis. Você pode observar que muitos dos problemas na escola, no trabalho, na família, tem a ver com algum ruído na comunicação. A comunicação não foi elaborada, vamos dizer, de maneira clara. Quando a pessoa domina a comunicação, está mais apta a estabelecer relacionamentos por inteiro. Relação é comunicação. Não tem relação se não existir uma boa comunicação. A comunicação é um meio de expressar pensamentos e sentimentos e de comunicar com o outro de uma maneira, vamos dizer, de uma forma limpa, né? Vamos falar assim. Aquilo que você deseja, comunicar o que eu quero. É possível aprender a se comunicar de maneira clara e objetiva quando necessário. Isso faz parte de um aprendizado, tá? Outra fonte de poder pessoal é a informação. Informação é o antídoto contra a incerteza. Se você não tem uma informação, a coisa fica incerta. Com informação, a pessoa pode prever a ocorrência de eventos, né? Ou tomar ações para prevenir que eventos indesejáveis ocorram. A falta de informação, a pessoa fica na ignorância. Mas tenha atenção ao excesso de informação. Nos dias de hoje, precisamos saber filtrar até dosar as informações que nós recebemos todos os dias. E vamos a outra fonte de poder pessoal, que é a transcendência. A transcendência é uma fonte de poder pessoal que representa um antídoto contra o medo do futuro. Se eu lhe perguntar assim de repente, qual o seu maior medo do futuro? Responda a primeira coisa que vem à sua mente. Pode ver que isso é algo intuitivo, está lá nas suas entranhas. A transcendência nos conduz à calma e à capacidade para aceitar que os eventos sigam o curso natural, sem envolver o nosso self. O que é o nosso self? É o nosso si mesmo, ou seja, aceitamos que os eventos sigam o curso natural, sem envolver nosso ser ou nossa parte mais sublime de sermos nós mesmos. A transcendência mostra a realidade da vida humana como se fosse um pontinho na imensidão do tempo e do espaço. A transcendência questiona a relevância do nosso sucesso ou fracasso. O poder da transcendência traz uma perspectiva de significado para a vida. Permite-se elevar diante de uma situação particular, acreditando em um poder além das condições naturais. Na transcendência, vamos dizer, quando ela é subdesenvolvida, a pessoa sente no centro das coisas. Ela agarra-se às suas crenças, desejos, sucessos e fracassos. Tudo o que importa é a sua própria existência. A transcendência superdesenvolvida transforma, vamos dizer, a pessoa desapegada dos assuntos terrenos. Ou seja, a pessoa incapaz de sair do mundo da lua e colocar os pés no chão. Mas é muito importante encontrarmos o meio termo na transcendência.
Então é isso. Falamos então das 7 fontes de poder pessoal e de como elas nos podem ajudar a alcançar a liberdade emocional na vida e atingir a autonomia que sempre sonhou. Tenho certeza que você se identificou com o excesso ou falta de alguma dessas 7 fontes. Ah, tenho certeza disso. Até agora, esse é o máximo que eu consigo dar de conteúdo em uma aula. Isso que vocês absorveram até agora é um grande investimento que vocês fizeram. Um investimento que eu dei de graça, tudo bem. Mas vocês fizeram a parte que cabia ou que coube a vocês. Como, por exemplo, estando aqui. Antes de estarem aqui, vocês investiram em assistir algum vídeo meu, investiram tempo fazendo a sua inscrição para esta Masterclass. Tudo isso são investimentos que vocês fizeram em vocês mesmos. O maior investimento que vocês fizeram até agora foi o seu tempo. O seu tempo é precioso, né? Como diz, tempo vale ouro. Tempo é dinheiro, como diz aí o senso comum. E se você chegou até aqui, você deu um grande passo na sua jornada de adquirir a liberdade emocional na vida. Mas a coisa não para por aí. Temos um caminho a seguir até o fim da jornada. Pensando em seguir com você neste caminho da jornada da liberdade emocional na vida, tenho hoje uma oferta para vocês. Eu estou abrindo vagas para o meu seminário da liberdade emocional na vida. O nome do seminário é Seminário Liberdade Emocional na Vida, que é um programa que foi constituído pelos meus cursos, já ministrado algumas dezenas de vezes com bastante sucesso, com muito sucesso, na verdade. Esse seminário é constituído de 8 módulos de 2 horas cada um, ou seja, totalizando 16 horas de seminário. Eu iniciei ministrando esse seminário antes da pandemia, bem antes, e era presencial. Depois veio a pandemia e eu iniciei a elaboração de uma versão totalmente online. Deu tão certo que eu resolvi expandir para um público maior. Acreditei que um seminário desse porte seria um pecado, um desperdício, não compartilhar com um número maior de pessoas. Ou seja, o maior número de pessoas poderia se beneficiar dele. E assim eu fiz e estou aqui hoje para apresentar para você a mais nova versão do meu Seminário Liberdade Emocional na Vida. Tá? Espera um pouco, o melhor ainda virá, tá? Então, segura um pouquinho aí. Mas antes eu vou mostrar para você o que eu vou entregar para vocês nesse seminário, né? São 8 módulos de 2 horas cada um, perfazendo 16 horas. São ministrados 2 módulos por semana, que o horário será de 19 às 21 horas, às segundas e quintas-feiras. Tudo online. As aulas serão ministradas ao vivo online e serão gravadas e permanecerão disponíveis durante 1 ano para quem, por algum motivo, não puder assistir no dia ou quiser assistir novamente quantas vezes desejar. Tá? Mas é muito importante assistir, vamos dizer, ao vivo, porque nesse ao vivo tem muitas interações. No módulo 1, no primeiro módulo, vamos falar de contratos de convivência e firmá-lo com os participantes. A gente tem que ter um contrato de convivência. Né? Ainda no módulo 1, nós vamos falar dos diversos mindsets, como eles são formados e como esses mindsets, vamos dizer, cunham a personalidade humana. No final desse módulo 1, você vai ter aprendido, vamos dizer assim, como a sua personalidade foi formada. E isso é muito importante, tá, gente? Vocês vão perceber, antes de perceber isso, de saber isso, tá? No módulo 2, veremos o que você pode fazer para mudar aquilo que julgar que está impedindo a sua liberdade emocional nos diversos aspectos profissionais e pessoais. Você vai aprender como fazer essa mudança. Eu vou te ensinar a fazer isso, tá? Para isso você tem que ter o conhecimento prévio de como foi formada a sua personalidade. Quais são as crenças limitantes que estão, vamos dizer assim,
embarreirando, impedindo alguns aspectos da sua vida. No módulo 3, vamos falar do entrelaçamento da sua personalidade com a personalidade das outras pessoas, daquelas pessoas que o rodeiam, daquelas pessoas que convivem com você, ou que você convive com ela, né? No final desse módulo, vamos falar assim, você estará apto a avaliar o que pode ser mudado para estabelecer um relacionamento mais saudável e vai aprender como fazer isso, tá? No módulo 4, nós vamos aprender os circuitos positivos, ou circuito do bem. E vamos aprender também o circuito negativo, ou circuito do mal. Para que você possa fazer a migração para o circuito positivo, chamado de circuito OK. No final, no módulo 5, né, vamos falar assim, nós vamos falar da relação saudável e outras não tão saudáveis para que você consiga identificar que tipo de relacionamento você está estabelecendo e como corrigir ou sair deles, tá? Agora, já no módulo 6, nós falaremos do processo de desqualificação. E nós vamos também identificar onde e como você está desqualificando. Ou seja, desqualificação é um processo interno de cada um de nós. Nós, muitas das vezes, não levamos em conta aspectos de si próprio, do outro e ou da realidade. Então nós vamos falar disso, para que você se inteire disso e veja o que eu estou desqualificando, o que eu estou deixando que me desqualifiquem. Agora no módulo 7 discutiremos os conceitos de causa e efeito, conceito de espaço e conceito de território. Como isso está influenciando a sua vida no aqui e agora. No módulo 8, né, vamos aprofundar eu vou aprofundar na educação emocional de sua vida. E como você está aplicando as fontes de poder pessoal em sua vida, no seu dia a dia. Tá? Então, nesse seminário de 16 horas, você vai ter muita coisa a aprender. Vai. E muita coisa para colocar em prática e começar a ter os resultados das mudanças da sua vida. Principalmente na liberdade emocional da vida. Por que da vida? Porque isso é para a vida. Agora vamos lá, falar do investimento financeiro disso. Antes da pandemia, ou seja, no presencial, este seminário custava R$ 3.500 por pessoa. Na pandemia, totalmente online, custava R$ 2.500. Mas era limitado a grupos de 20 pessoas por seminário. Posteriormente, eu reorganizei a estrutura do seminário para um número maior de pessoas e o investimento caiu um pouco mais. Ele ficou em R$ 2.000. Agora, com um número ainda maior de pessoas, o investimento é de... Chuta aí. O investimento é de R$ 997 por pessoa no seminário de 16 horas. Mas não parei por aí não. Mas aqui com vocês, que é uma turma especial, sim, vocês são especiais para mim. O investimento vai cair ainda mais. Vai cair ainda mais. Mas isso, gente, é só para vocês que estão aqui assistindo essa Masterclass, tá? E vocês têm que reservar sua vaga agora. Vamos lá. Pega aí o seu cartão de crédito que o carrinho vai ser aberto daqui a 3 minutinhos, tá? Então, vocês terão um bônus. Olha só, já vai cair mais ainda esse valor. Só hoje, tá, pessoal? Só hoje. Se deixar para amanhã, irá pagar o investimento sem o bônus. Silveira, mas que bônus é esse? Pois é. Vou dar um bônus de R$ 500. Ou seja, o seminário vai custar R$ 497. R$ 497 e mais. Podendo dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. O que dá menos de R$ 50 por mês de investimento em você. Tá? Esse investimento é
em você, na sua pessoa. Se você não acreditar que vale a pena investir cerca de R$ 50 por mês em você mesmo, acho que você pode estar perdendo uma oportunidade de ouro na sua vida. Quisera eu ter tido essa oportunidade lá quando eu entrei em crise, fiquei deprimido, não sabia direito o que eu ia fazer, entrei em crise com a engenharia, né? Eu tive que gastar. Gente, eu vendi um carro para poder pagar esse investimento em mim mesmo. Ou seja, fazer terapia, fazer workshops, investimentos grandes. Eu vendi um carro para fazer frente a isso. Tá? Ó, e não arrependo não, tá, gente? Se tivesse que fazer de novo, eu faria. Tá? Bom, mas não vou parar por aqui não. Você que vai se inscrever nesse seminário hoje, eu vou te dar um outro bônus. Mas se você comprar ainda hoje, vou dar uma mentoria em grupo de 1 hora, uma vez por mês, durante 1 ano. O que é uma mentoria? Uma mentoria é um momento que eu vou estar no grupo com vocês. Algumas pessoas vão trazer as suas dificuldades, nós vamos trabalhar essas dificuldades no grupo, tá? E com isso, todos vão aprender, vão se beneficiar quando estiver trabalhando com alguém, alguma dificuldade dela. Porque, normalmente, a dificuldade de uma pessoa não é só dela. A maioria tem uma dificuldade, se não é igual, é parecida. Isso funciona, que é uma beleza, tá? Experiência que eu tive nos outros grupos, tá? E mais, agora é para sacramentar de vez, se você ainda tem alguma dúvida. Você vai ter garantia de 30 dias a partir do início do seminário. Ou seja, se você sentir ou perceber que o seminário não está atendendo às suas expectativas, basta você enviar um e-mail nos primeiros 30 dias e eu te devolvo o valor que você investiu imediatamente. Tá? E além disso, eu quero que você se sinta confortável e por isso, se não ver resultado nos primeiros 90 dias, você me fala que eu marco uma consultoria no privado com você. E aí nós vamos traçar um plano de ação e se 90 dias depois de implementar esse plano de ação, não ver resultado, não ver evolução na sua mentalidade, na sua forma de relacionar com os outros, eu te devolvo todo o seu dinheiro investido, tá? Então é isso, gente. Agora é com você. Se quer conquistar a liberdade emocional na sua vida e adquirir a autonomia que sempre sonhou, eu te convido a fazer parte desse seminário. Faça já a inscrição no link que está aí disponível. Certo? E eu fico te esperando para a gente ter o nosso primeiro encontro nos seminários, né? Que será no dia 20 de fevereiro, às 20 horas. Tá bom? Então, até lá, boa sorte. Espero aí encontrar você lá no seminário para trabalharmos a sua liberdade emocional e você adquirir a autonomia que tanto sonhou. Muito obrigado. Se inscrevam, tá aí o link. Muito obrigado. Tchau, gente. Até lá.